Sons da Terra. Oi pessoal, tá começando mais um Sons da Terra, hoje para falar do bicho que faz esse som. Quem sabe faz ao vivo o nosso som sonoplasta, né, Juliana? Um artista. Um artista, é pesquisador e artista. Que som que é esse? Faz de novo aí pra gente ver. O Bião, que é o Fabiano Melo, que é pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, está com a gente aqui, Juliano Tamura. Bião, explica para nós que bicho que é esse. Bom, interessante, né? Trabalhei tanto tempo com esses macacos, né? Então são primatas, são saguis que fazem esse tipo de som, que eu tive que aprender, né? Para conversar com eles também. Entender um pouquinho mais. Na língua do sagui, né? É a língua do sagui, exatamente. Juliana, apresenta para nós então os dois saguis que nós vamos falar hoje. É o sagui da serra. E também o sagui da serra escuro. Qual que é a diferença, professor, já começando por aí? No visual dá pra gente perceber? Dá para perceber. Nesse caso é bem característico, né? Porque, bom, os saguis são primatas de pequeno porte que a gente tem no Brasil. A gente também chama de mico, né? Muita gente no interior chama de mico, até porque a gente tem esses bichos espalhados por todo o território nacional. Não essas espécies, né? Mas esse grupo de espécies do sagui da serra escuro e o sagui da serra, eles são micos de pequeno porte, entre 400 e 450 gramas, que ocorrem na Mata Atlântica brasileira. E aí os dois têm uma diferença bem característica. O sagui da serra ou sagui taquara, ele é bem clarinho. Ele tem os pelos esbranquiçados amarelados. E boa parte do corpo é mais ou menos nessa tonalidade, né? Um amarelo claro para cinza. E o sagui da serra escuro, não, ele já tem os pelos pretos. Então ele é bem escuro mesmo, então tem a pelagem preta, mas ambos têm a característica de terem os tufinhos da orelha, que são pelos compridos que saem da orelha, também amareladinhos e esbranquiçados. Só que como um tem a cara toda preta, o tufo da orelha dele fica bem evidente, você vê direitinho. O que tem a carinha amarelinha, não, ele já fica meio que compondo o visual da cara. Mas você bate o olho em um, opa, esse é o sagui taquara ou sagui da serra, Calitrix flaviceps. Opa, esse aqui é o sagui da serra escuro, que é o Calitrix aurita. O Bião, agora quando a gente fala sagui da serra, é por quê? Por causa da altitude em que eles se localizam, é isso? Ou... É isso basicamente. Eram bichos que têm, né, uma distribuição ampla nessas regiões do sudeste do Brasil. O sagui da serra, por incrível que pareça, rapaz, ele tem uma distribuição bem pequena. Dentre os macacos que vivem no Brasil, ele provavelmente tem uma das menores de distribuição geográfica que a gente fala. Ele ocorre ali na região serrana do Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Só ali, no Vale do Rio Doce. Nós estamos falando de uma área... Pequeniníssima. Sim, para macaco, né, para um bicho que ocorre na natureza, num país continental como o Brasil, é uma área ridícula. É muito pequena. O sagui da serra escuro, não. Ele já tem uma distribuição também ali no Vale do Rio Doce, pega a zona da Mata Mineira, sul de Minas, entra no estado de Rio de Janeiro e ocorre em boa parte de São Paulo, ali, principalmente nessa porção mais norte do estado de São Paulo, chegando até aqui em Campinas, tá? Então ele tem uma distribuição bem mais ampla. Tá? Só que todos eles, né, essas duas espécies, basicamente se encontram em regiões serranas hoje, mas no passado, por exemplo, a gente ainda tem populações que ocorrem quase na beira do mar, né, aqui na Serra do Mar, por exemplo, na região pouco acima da Restinga, ou seja, 100 metros de altitude, você tem o sagui da serra escuro. Ou seja, ele não está tão na serra assim mais, né? E em Minas Gerais você tem matas onde o sagui da serra também está em torno de 200, 300 metros de altitude. Mas eles ganharam esse nome comum porque, de fato, a abundância deles é maior nas regiões montanhosas. Você já explicou pra gente que sagui é o mesmo que mico, né? Que popularmente todo mundo conhece, né? Tem até a expressão, quem vai pagar esse mico? Sabe o motivo da expressão, meu? Eu acho que é fazer graça mesmo, tipo, quem vai, né, dar esse vacilo, né? E aí o mico o macaquinho, a gente, né, sempre tem aquela associação do macaquinho engraçadinho, né? Aquela coisa da espontaneidade também. E aí essa expressão pegou no Brasil, né? Pô, você vai pagar um mico, né? E é exatamente isso, o mico desse primata. E mico é um nome comum que você encontra na Amazônia, no Centro-Oeste, né? Um nome não dessas espécies, mas que é de outras espécies aparentadas e eles também chamam de mico. Uma informação curiosa é que
o sagui virou símbolo de cidade, virou nota tá na moeda. Nota, né, na moeda. E mais. Já tomou uma cerveja Que história é essa? cerveja de sagui. Com a marca sagui? Marca aurita, né, no caso, porque é o nome da espécie, né, o nome científico da espécie, Calitrix aurita. A gente teve essa felicidade, né, de ter... E aí é um pouco esse olhar, né, das pessoas que vão conhecendo essa problemática da conservação e vão sendo convidadas para nos ajudar. Acho que é a responsabilidade de todos, proteger a nossa fauna, né, proteger a nossa biodiversidade. E a gente consegue fazer isso através da sensibilização e educação ambiental. E lá em Viçosa a gente conseguiu, né, por exemplo, que esse empresário local, um parceiro nosso, criasse uma marca de cerveja Aurita. E ele, inclusive, criou um CNPJ, Aurita Beer. E ele, com a venda da cerveja, ele consegue doar e colaborar com o projeto de conservação que a gente tem lá. Então é muito legal porque... Então o dinheiro vai para... Uma porcentagem das vendas vai para o projeto de conservação e com essas ações que a gente desenvolve lá na cidade de Viçosa. E mais do que isso, né? A Viçosa também transformou o Aurita no mascote da cidade. A gente conseguiu criar uma lei municipal que determinou o dia 17 de junho de Dia Municipal do Aurita, transformou o animal como mascote do município. E a gente, então, todo ano desenvolve o que a gente chama de Semana do Aurita, através desse projeto nosso, né, que na verdade, é um criador científico que eu coordeno lá, o Centro de Conservação dos Saguis da Serra. Hoje, teoricamente, vai ser o único lugar no mundo onde a gente vai desenvolver especificamente essa parte reprodutiva para essas duas espécies, né? Elas estão ameaçadas de extinção. Fala um pouquinho da situação desses bichos. É importante a gente caracterizar isso, né? Apesar de serem bichos como o Aurita, tem uma distribuição ampla, eles vivem na Mata Atlântica, onde a gente tem muitos problemas de perda de habitat. Então, todos os dois estão ameaçados por causa da perda de habitat, né? A maioria vive em fragmentos florestais pequenos e estão, né, sempre em condições de ameaça, fogo, né? Eventualmente as pessoas alimentam de forma errada esses bichos. Enfim, tem uma série de coisas e é bem interessante que a gente tem características diferentes nas áreas onde eles ocorrem. Mas o mais importante hoje, infelizmente, pessoal, é que tem gente trazendo, né, e trouxeram no passado, outras espécies de saguis, de micos, do interior do Brasil, para essas áreas onde os saguis da serra existiam naturalmente. Quer dizer, bichos que não eram da Mata Atlântica. Que não eram da Mata Atlântica. E mesmo sendo do Brasil, é bom frisar, é isso aí. Eles são espécies exóticas porque eles não viviam nessa região. E a gente, até por serem nativos, na verdade, a gente chama eles de alóctones, que é um nome feio, mas significa que veio de fora da região de origem. Então, e ele é nativo do Brasil, é o que você falou. Só que aí, para a gente diferenciar com bicho, por exemplo, que vem de outros países, a gente chama de alóctones invasores. Significa que ele veio de outra região do Brasil e se tornou invasor mesmo, porque ele passou a reproduzir naquela área, que não era a ocorrência dele, e para piorar, passou a reproduzir com o sagui da serra. Então hoje a gente tem uma ameaça muito grande para os dois, né, para os dois saguis da serra, que é a hibridação. Espécies que vieram de outras regiões do Brasil estão cruzando com essas duas espécies nativas e descaracterizando, né, vamos falar assim, no linguajar, estão destruindo a genética, né, o patrimônio genético dessas duas espécies, porque elas se misturam. Professor, em que velocidade isso tem se dado? Assim? Rapaz, a gente está muito assustado, Tamura, porque é uma velocidade absurda. Eu posso te dizer com tranquilidade, quando a gente começou o projeto Aurita em Viçosa, em 2017, quando eu retornei para a cidade, e a gente achou o Aurita nas matas lá do entorno da cidade de Viçosa, a gente hoje vai lá e não encontra mais o Aurita. É sinal de que ele já perdeu a característica dele por já ter hibridado com essas espécies que vieram de fora. Então é muito rápido. E aí nós temos surge uma outra espécie que seria algo semelhante, vamos ver no linguajar comum, a mula, que não se reproduz. Exatamente. Não, nesse caso, Paulo, é interessante, porque esses bichos são considerados espécies diferentes, mas na hora que eles cruzam, eles deixam descendentes férteis. E aí tem uma história que geralmente que não era para ocorrer. Geralmente isso não ocorre quando você tem espécies diferentes. Mas eles têm uma proximidade maior do que o normal, né? Igual o caso que você citou da mula, por exemplo, que deixa, né? Nasce um filhote, mas o indivíduo adulto ele não reproduz. Nesse caso dos bichos, dos híbridos que a gente fala,
eles reproduzem e vão reproduzindo na mesma velocidade do que as espécies que a gente fala parental. E aí vai surgir uma nova espécie? O que pode acontecer? Hoje é uma incógnita, né? Vamos dizer assim, não é uma espécie nem A nem B. O híbrido é uma mistura, literalmente. É o cruzamento mais comum, né, que se tem? A gente tem o sagui do Nordeste, que é o Calitrix jacus, e o mico estrela, que é o Calitrix penicillata, que tem na região central do Brasil. E esse do Nordeste tem na Mata Atlântica, mas também tem na Caatinga. Eles foram muito traficados no passado. As pessoas compravam esses bichos para pet, e é importante dizer que macaco não é pet. A gente não deve, né, incentivar esse uso de animal primata como pet, porque é um bicho sociável, ele vive em bandos. Todas as espécies de macacos no Brasil e vamos dizer, no mundo inteiro, tem, nem que seja um grupo familiar, né, um macho e fêmea e seus filhotes. Então não tem como você tratar macaco como pet, né? Mas as pessoas não tinham legislação para isso, não tinha conhecimento. As pessoas pegavam, compravam esses macacos nas estradas, nas rodovias e foram trazendo aqui para a região sudeste do Brasil. E à medida que eles mordiam, davam trabalho, não é simples você cuidar do bicho, eles foram soltando nas próprias matas em volta da região onde eles moravam. Só que eles não sabiam que lá tinha uma outra espécie nativa que foi literalmente contaminada com essa hibridação com essas espécies alóctones. E aí eles se unem a esses bandos nativos? Se unem, rapaz. Eles têm a diferença de voz, né? Por exemplo, eu fiz uma voz aqui que é uma voz característica do mico estrela. Mas o aurita, por exemplo, ele tem uma voz na natureza diferente. Eu sei identificar tranquilamente, né? Poderia até imitar aqui para vocês no sentido de que dá para você ouvir e falar, opa, esse bicho é o Calitrix aurita. Ó, esse não, esse aqui parece que é o Calitrix penicillata. Pelo menos o aurita e o flaviceps você consegue diferenciar pela voz. E eu estava falando das características deles, eles são bem diferentes. Só que, Paulo, por alguma razão, esses bichos, nessas condições de modificação que a gente tem promovido, eles até se toleram, se misturam e acabam acasalando. E aí o híbrido que nasce, ele também não tem problema para o olhar daquele outro macaquinho que está ali. E eles continuam reproduzindo. E aí, só que eles reproduzem, e aí você tem uma característica, né, que a gente fala morfológica, os bichos se parecem qualquer coisa menos os dois parentais. Do ponto de vista biológico não faz sentido, mas eles não veem diferença nisso. E continuam reproduzindo. Então a gente tem que, né, fazer ações de manejo para evitar que isso se espalhe. Inclusive, Bião, o programa já esteve lá, né? A reportagem, né, do Terra da Gente já esteve lá mostrando esse trabalho aí. Inclusive de captura, né, desses híbridos, né, para esterilização, para que eles não se reproduzam mais e que o patrimônio genético dos originais não se perca. E que resultado deu isso aí, está dando isso aí? Perfeito. A gente tem feito isso, né, que é o controle, né, o manejo e controle desses híbridos, porque à medida que você esteriliza, então, eles têm uma vantagem, porque eles continuam exercendo o papel ecológico deles, né? A gente sabe que esses bichos são presas, por exemplo, para gaviões, para gatos do mato, para uma fauna incrível que usa desses bichos como alimento. E o mais interessante, esses bichos também são excelentes, né, exímios predadores. Eles caçam insetos, eles dispersam frutos, que eles se alimentam de frutos também. Então eles têm um papel ecológico deles para cumprir, né? Então quando a gente esteriliza, a gente devolve os bichos para a natureza, mas eles param de reproduzir. Mas ao mesmo tempo eles continuam fazendo esse papel que eles precisam exercer. Até que eles vão diminuindo, já que a gente está esterilizando, e a gente pode dar chance para o nativo voltar a ocupar a área. Isso é bem legal falar isso, que eu vou fazer esse parênteses do projeto aqui em São José dos Campos. A gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que está trabalhando conosco. E a gente está conseguindo mapear em São José, dentro da cidade de São José, que não é do tamanho de Campinas, mas é uma das maiores cidades do interior de São Paulo. É uma das maiores cidades. Ô Paulo, tem Calitrix aurita no município inteiro, na área urbana. Mas tem bichos alóctones que foram trazidos que já estão formando esses híbridos. Então, esse mesmo fenômeno que ocorreu em Minas está acontecendo aqui em Rio de Janeiro, etc. Okay. E o comportamento dele quando ele está nesse grupo? Porque como que é o comportamento macacos, como você disse, geralmente estão sempre em bandos, né? E cada bando específico, né? A gente falou do muriqui, que o muriqui é mais sociável, o bugio já tem o capelão, né? Que toma conta, que é o macho dominante. É, né? O macho dominante. E no caso deles, como que eles interagem? Os saguis, eles têm
Normalmente, todas essas espécies de micos, né, eles têm um casal reprodutor, que a gente chama, um casal dominante. É um macho e uma fêmea adultos que vão estar sempre acasalando entre eles e gerando filhotes, tá? Tem algumas espécies que às vezes tem um macho com 2 fêmeas ou 2 fêmeas ou uma fêmea com 2 machos, tá? Mas normalmente é o que a gente chama de um casal dominante. E eles vão tendo filhotes, nesse caso é interessante chamar a atenção, né, que são gêmeos, naturalmente nascem só gêmeos nessa família, né, de todos os outros primatas, a única família que tem gêmeos de maneira frequente e comum é essa dos micos, né? Sempre 2? Ou... Sempre 2, é diferente, igual a gente tem um filho, né, um filho por vez, por gestação. Aí os outros macacos também no mundo inteiro é um filho por gestação, um filhote por gestação. Os saguis não, os micos-leões, né, os saguis, os parentes dos saguis, todos eles vão ter 2 filhotes e sempre gêmeos, tá? E aí o que que acontece? Às vezes até trigêmeos. Eles reproduzem bem, né? Então nascem bastante, pelo menos uma vez por ano. Tem fêmea que chega a ter 2 ciclos de reprodução. Então, que dura quanto, mais ou menos? 5 meses e meio. Então, assim, dá para ter um novo ciclo. Logo que ela ganha um outro filhote, ela pode ficar prenha de novo e ter, antes de terminarem, né, os 12 meses, ela ter um segundo casal, né? Um segundo... ter um segundo parto. Então, a gente pode ter até 4 filhotes por ano. Por isso que esse fenômeno de hibridação ele é complicado. Porque quando os bichos estão reproduzindo, eles vão reproduzindo em uma velocidade rápida. E aí as ações de manejo, elas precisam ser pontuais e imediatas, porque aí a gente estanca, né? A gente interrompe esse processo de hibridação para aliviar, para que o macaco nativo, né? O aurita, por exemplo, lá em São José dos Campos, a gente está fazendo isso, ele possa reproduzir e viver nos quintais de casa. Gente, eu falo lá que é um dos povos mais privilegiados que eu conheço, que tem sagui da serra escuro no quintal de casa. Só frisando que não é pet, né? Ele tá lá porque tá na natureza. Ele depende daquela Serra mata. da Mantiqueira também, né? Isso, ali tem o Vale do Paraíba ali. Tem um contexto do Vale do Paraíba, né? Tem as matas nativas e eles podem viver até nos quintais das pessoas por causa do pomar. Biel, e aí você falou do sagui, todo lugar, pelo menos hoje, não sei como está a situação, mas antes você chegava numa cidade turística, sempre tinha uma mata com um macaquinho, né, um mico ali, e geralmente a pessoa dava banana para ele. É interessante reforçar, né, para não fazer isso, né? Sem dúvida, todo mundo tem dó dos bichos, principalmente desses bichos que vivem em área urbana. As pessoas acham que eles estão passando fome, né? O bicho está passando fome, está vindo aqui no meu quintal comer essa goiaba porque ele está passando fome. Não, ele está lá porque ele viu que tem uma goiaba. E normalmente esses bichos vão preferir frutos carnosos, que a gente fala, né? Frutos que tem que são muito nutritivos para eles, é óbvio. E isso é muito importante, né? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, a ter noção de que esses bichos não precisam receber alimento artificial, alimento ofertado pelo ser humano. Inclusive, esse excesso de... banana não faz mal. Faz muito mal. A gente tem dados clínicos, veterinários, dos estudos que a gente vem acompanhando esses animais alimentados em zonas urbanas, que eles têm problemas severos na dentição, eles têm problemas severos na parte intestinal, tem a questão doenças. Do herpes, né? Aí é um outro problema, porque esses bichos, Tamor, eles perdem a vida quando contrai o herpes simples, que o ser humano, né, faz um machucadinho na boca, eventualmente. Para eles é fatal. É fatal. E as pessoas não percebem isso, porque tô dando uma banana, mas eu não pus. Não, você pôs a mão, o vírus pode estar ali e pode contaminar o animal. Então é muito importante não ter esse hábito, e é muito comum, e é um grande desafio, principalmente com os saguis e com os macacos pregos, porque os pregos, além de tudo, serem maiores, às vezes até mais agressivos, eles são muito espertos. Então eles, lá em Goiânia, quando eu trabalhei lá na Federal de Goiás, a gente fez um projeto de pesquisa dentro do campus da UFG, em Goiânia. Rapaz, eles destelhavam a cantina para ir lá pegar o tal do chip lá, né, dos petiscos que eles normalmente comiam, ou pegavam na lata de lixo. Então, assim, é um problema que você só agrava. Então, cara, animal, né, de vida livre, ele é para ser apreciado, observado. Você tem que ter aquela sensação gostosa e de bater no peito e falar, cara, eu tenho um sagui da serra escuro, né, que passa aqui no meu quintal, que vive naquela mata. Você tem que se sentir privilegiado, porque é isso mesmo, mas você não precisa fazer mais nada. É só proteger o bicho e a mata.
né? O resto a natureza cuida. Ô Bião, agora assim, eu vi alguns trabalhos, né, em redes sociais sobre o trabalho de vocês, inclusive você falando de instituições que têm feito o trabalho em reprodução assistida para conseguir que essa população não diminua tanto, inclusive com esse problema, né, desses híbridos, né? Como que tem sido feita essa reprodução em cativeiro? Tem surtido efeito? Comenta um pouquinho com a gente. Claro, o manejo, né, que a gente fala, essa ação humana, né, para essa intervenção humana, a gente chama de manejo, quando a gente trabalha com conservação animal, ele tem dois componentes, né? A gente proteger o bicho na natureza, que a gente chama de manejo in situ, ou seja, aquele na natureza, ou proteger o bicho tendo alguma ação fora da natureza, que a gente chama de ex situ. Tá? Então, o manejo ex situ é esse que a gente normalmente fala, que é o de cativeiro. Trazer o bicho para uma condição de cativeiro, e aí a gente dá todas as condições o mais natural possível para que ele realmente tenha todo esse cuidado em relação ao bem-estar, ao comportamento, né? Para que ele possa reproduzir. Então, a gente tem condições de fazer isso, estamos fazendo, principalmente com o sagui da serra escuro, não só lá em Viçosa, na Federal de Viçosa, através do CCSS, mas existem outras instituições aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que também fazem reprodução do sagui da serra em cativeiro. E tem funcionado bem. O bicho consegue reproduzir, a gente está conseguindo formar o que a gente chama de plantel para fazer o mais importante lá na frente, que as pessoas precisam lembrar disso. Primeiro, proteger o patrimônio genético, né? Porque aí a gente consegue ter bichos nascidos e reproduzindo que são considerados puros, né? Que não tem esse fenótipo ou esse genótipo de outra espécie. Mas o mais importante, a gente pode no futuro reintroduzir na natureza. Ô Bião, a gente falou no começo que ele virou símbolo, virou cerveja e virou nota. Virou nota. Como foi essa história? Tem um município, né, no Vale do Rio Doce, a gente tem feito um trabalho grande lá de conservação dessas duas espécies saguis, e o Vale do Rio Doce ele é interessante porque ali em Minas Gerais, porque ele tem as duas espécies, né, o sagui da serra escuro ao sul do Rio Doce, o sagui da serra ou o sagui taquara ali na região do médio Rio Doce, entre Valadares e vai até a região ali serrana do Espírito Santo. E aí essas cidadezinhas ali perto de Governador Valadares, Conselheiro Pena, Itueta, Santa Rita do Itueto e Resplendor, os 4 municípios criaram leis municipais de proteção ao sagui da serra. Foi a primeira vez na história que a gente conseguiu, porque a gente já tinha leis municipais, né, o Tamura comentou, para o sagui da serra escuro. Começou lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe para Minas Gerais, Viçosa teve a sua lei e agora a gente levou para o sagui da serra nessa região do Médio Rio Doce. E mais interessante foi que uma dessas cidades que teve essa lei decretada de proteção, né, do sagui da serra, ela teve a criatividade de se fazer uma moeda local. Eu nem sabia que isso era possível, mas é possível, o Banco Central permite, né, que você tenha uma moeda local, por exemplo, para você movimentar melhor a economia ali, né, óbvio, só aquele município vai estar utilizando aquela moeda, ela se chama ubérrima, no município de Resplendor, e a nota de R$20, que é a maior nota que eles fizeram para essa moeda local, tem o sagui da serra estampado nela. Então isso deixou a gente muito orgulhoso. É sinal de que a comunidade, né, a prefeitura, aquela cidade incorporou o processo e percebeu que vale a pena, né, ter esse cuidado com a natureza. Legal, muito obrigado, Bião. Mais alguma pergunta, Tamura? Não, achei muito interessante. Eu acho que quando você consegue aliar, né, principalmente para as novas gerações, né, essa questão na cédula ou uma fábrica, né, de bebida que se propõe a destinar parte do rendimento para os projetos, você vai despertando aí realmente essa questão da preservação, de tentar, né, daqui para frente não piorar o que já estava. Né? Sim, e a gente tem que pôr isso na cabeça, né? As pessoas, eu tenho certeza que esse público fiel do Terra da Gente aqui, né, dos Sons da Terra, é um público que já está com essa percepção, mas à medida que ele vai contando essa história para os seus parentes, para os seus colegas, a gente vai aumentando o nosso potencial de transformar a sociedade corresponsável pela conservação. As pessoas têm que pôr isso na cabeça. A conservação não é só do professor Fabiano, do Bião que está lá ralando no mato, não. A conservação é de todos nós. Então esse papel ele é crucial e a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, porque cada dia que vem uma pessoa a mais que conhece melhor o sagui da serra e que entende que é importante proteger e não dar comida para ele,
é uma vitória nossa e a gente certamente vai ter mais chance de proteger essas 2 espécies. E lá em Resplendor, literalmente, o pessoal paga o mico, né? E com dinheiro... dinheiro vivo. 20 ubérrimas. Paga o mico. Valeu, pessoal. Deixa seu like aí, compartilha, se inscreva no nosso canal. Bião, obrigado. Eu que agradeço, gente. Valeu. É sempre um prazer. Sucesso aí, valeu. Sons da Terra.